Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a presença de todos. Vamos dar início à 8ª sessão ordinária de 25 de maio de 2016. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Regina Aparecida da Silva Costa. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talhati Barreto. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da 7ª sessão ordinária de 11/5/2016. Aos 11 dias do mês de maio do ano de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 7ª sessão ordinária do ano de 2016. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Dorigan. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim. E o de segunda secretária, a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou a todos e, na sequência, solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença. Atingindo o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou que a primeira secretária que fizesse a leitura da ata da 5ª sessão ordinária de 13/4/2016, colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da 5ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente solicitou que a segunda secretária que fizesse a leitura da ata da 6ª sessão ordinária de 27/4/2016. Colocada em única discussão, usou a palavra o vereador José Carlos da Cruz para dizer que em 2 parágrafos não consta a palavra secretária. Que isto não tem nada a ver, mas apenas para constar. O presidente respondeu afirmando que verificaria e, se fosse necessária, faria correção. Colocada em única votação, a ata da 6ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente solicitou que a primeira secretária que fizesse a leitura da ata da 3ª sessão extraordinária de 27/4/2016, colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da 3ª sessão extraordinária foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente solicitou a segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 6 de 2016, de autoria executiva e que dispõe sobre diretriz orçamentária. Iniciada a leitura e pela ordem usou a palavra a vereadora Miriam para requerer a dispensa da leitura ao fundamento de que todos já têm a cópia do projeto, vídeo e áudio. Colocada em única votação, o pedido de dispensa de leitura foi aprovada por unanimidade. Usa a palavra o vereador Ronaldo para dizer que o projeto todos têm a cópia. Colocado em votação, o pedido de dispensa da leitura foi aprovado por unanimidade. Usa a palavra o vereador Ronaldo para dizer que o projeto poderia ter sido lido e dispensada apenas a leitura dos gráficos. Oportunidade em que o presidente novamente indagou todos se estava de acordo com o pedido de dispensa, ao que todos os vereadores ratificaram
a aprovação do pedido de dispensa de leitura formulado pela vereadora Miriam. Vide áudio. Encerrada a leitura, o presidente remeteu o referido projeto para as comissões permanentes, para adoção das medidas cabíveis e elaboração de parecer. Após o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do veto número 1 de 2016, aposto ao projeto de lei número 5 de 2016, informando a todos que o veto não veio acompanhado de suas respectivas razões, mas apenas do texto. Encerrada a leitura, o presidente remeteu o referido veto para a ordem do dia, para a única discussão e votação. Não havendo mais matéria, o presidente declarou encerrado o expediente e suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciada a sessão, na ordem do dia, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a segunda chamada dos vereadores, constando a presença de todos os edis, declarou aberta a ordem do dia. Na sequência, o presidente deu início aos trabalhos pela ordem do dia, solicitando à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do veto número 1 de 2016, aposto ao projeto de lei número 5 de 2016. Encerrada a leitura, o presidente informou que, nos termos do artigo 175, parágrafo 2º do Regimento Interno, colocado veto em única discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Após, o presidente diz que, nos termos do artigo 175, parágrafo 3º do Regimento Interno, colocava em única votação o veto, alertando que mesma seria secreta. Explicou os dados constantes das cédulas de votação. A primeira secretária procedeu à chamada nominal, individual e em ordem alfabética dos vereadores, para que cada um se dirigisse à sala ao lado e lá depositasse seu voto na urna. Finalizada a votação, o presidente pediu ao vereador Pedro Fiuza para que retirasse os votos da urna e conferisse cada um dele, prolatando em voz alta cada voto o resultado. Vide áudio. Conferidos os votos, o presidente declarou rejeitado o veto número 1 de 2016, aposto aos projetos de lei número 5 de 2016 por 6 votos contrários, contra 2 votos favoráveis. Não havendo mais matéria na ordem do dia, o presidente declarou aberto o uso da tribuna. Dela, fazendo uso o vereador Ronaldo de Oliveira para cumprimentar os presentes e solicitar esclarecimento ao presidente sobre quais razões os projetos número 3 e número 4 não foram incluídos na pauta da sessão de hoje. O presidente usou a palavra para dizer que os referidos projetos não foram incluídos na pauta porque o parágrafo 4º do artigo 175 do Regimento Interno suspende o andamento de todas as proposições enquanto haja veto pendente de votação. Vide áudio. Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 11 de maio de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça a leitura do requerimento número 07/2016, de autoria da vereadora Regina Aparecida. Requerimento número 7/2016, Regina Aparecida da Silva Costa, vereadora da Câmara Municipal, com fulcro no artigo 8º, inciso 9º,
e artigo 12, parágrafo 3º, ambos da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 118 e 122, ambos do regimento interno desta Câmara de Vereadores. Vem respeitosamente a presença do plenário requerer à excelentíssima prefeita do município de Mirassolândia que informe onde estão instalados os 4 condicionadores de ar adquiridos com recursos financeiros provenientes do convênio número 0455/13. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo obter informações sobre onde se encontra instalados os 4 ar-condicionados adquiridos com recursos provenientes da emenda parlamentar do deputado Orlando Bolsoni, convênio número 455/13. Haja vista que o ofício executivo número 70/2016, enviado resposta ao requerimento número 2/2016, de minha autoria, mencionou que foram adquiridos 4 ar-condicionados, de R$ 5.500 cada um. Entretanto, não esclareceu onde estão instalados e funcionados esses aparelhos. Postas essas razões, solicita apoio aos pares na aprovação do requerimento e a executiva costumeira atenção e presteza no atendimento. Mirassolândia, São Paulo, 23 de maio de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo. Conforme foi dito aqui, esse requerimento, foi feito um requerimento há umas sessões atrás, pedindo a informação sobre esse convênio, se eles forem adquiridos esses ar. Como foi dito aqui, foi feita uma resposta da nossa executiva falando que esse ofício, essa emenda parlamentar, foi comprado 4 condicionadores de ar. Só que aqui eu perguntei o primeiro requerimento, para que se fosse informado se foi, e se eles foram adquiridos e onde foram instalados. Só veio falando que foi comprado 4 aparelhos, no valor de R$ 5.500, mas não fala onde foi instalado. Segundo esse convênio, informado pelo deputado Bolsoni, era para ser instalado lá no centro de lazer. E aí a gente está fazendo, eu faço mais esse requerimento para ter a clareza e a certeza se realmente eles estão instalados lá ou aonde estão, porque até o determinado momento ele não fala, não justifica onde estão instalados. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do requerimento número 08/2016, de autoria da vereadora Regina Aparecida. Câmara Municipal, conforme o artigo 8º, inciso 9º, e artigo 12 do parágrafo 3º, ambos da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 118 e 122, ambos do regimento interno desta Câmara de Vereadores, vem respeitosamente a presença do plenário requerer a excelentíssima prefeita do município de Mirassolândia que informe quais veículos foram adquiridos com o recurso proveniente dos convênios estaduais, número 350170 22 11 13-2 e número 350101 22 45 5 no valor de 30.000 e 52.500, respectivamente, e o valor pago por cada um deles. Onde estão sendo utilizados os veículos adquiridos com os recursos provenientes dos convênios estaduais número 350170 22
11, 13-2 e número 35, 01, 01, 22, 45, 5-13, ou seja, em quais departamentos municipais estão sendo utilizados. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivos angariar informações sobre a destinação que foi dados ao recurso advindo de referidos convênios, pois, de acordo com o ofício executivo número 70-2016, foi adquirido um veículo Renault no valor de 29.700, com os recursos dos convênios número 455-13. Entretanto, não há notícias sobre qual veículo foi adquirido com os recursos vindo pelo convênio número 11, 13-2012, e tão pouco onde os dois estão sendo utilizados. Postas essas razões, solicito apoio aos pares na aprovação do requerimento e ao Executivo a costumeira atenção e a presteza no atendimento. Mirassolândia, São Paulo, 23 de maio de 2016. Regina Aparecida da Silva Costa. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Esse também requerimento, ele dá sequência a esse requerimento anterior que eu fiz, que ele foi feito da Secretaria de Desenvolvimento Social. É onde há uma justificativa desses 30 mil que veio para um veículo e esses 52 mil que veio para os condicionadores e mais um veículo. Então, o que a gente quer saber? Aonde, né, como já disse, os condicionadores diários comprados no valor de 5.500 e esses determinados veículos, aonde eles estão sendo usados, se eles estão sendo usados e se eles foram comprados realmente. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça a leitura do requerimento número 9/2016, de autoria do vereador José Aparecido. Requerimento número 9/2016, José Aparecido Mendes Ramos, vereador da Câmara Municipal, com fluxo no artigo 8º, inciso 9º, e artigo 12, parágrafo 3º, ambos da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 118 e 122, ambos do regimento interno desta Câmara de Vereadores. Vem respeitosamente a presença do plenário requerer à excelentíssima prefeita do município de Mirassolândia que disponibilize mais um veículo ou um veículo maior para realizar o transporte de pacientes e usuários do sistema de saúde pública na linha das 6 horas, no trajeto Macaúbas, Mirassolândia e São José do Rio Preto. Justificativa. O presente requerimento é feito em atenção aos inúmeros pedidos dos moradores de Macaúbas e de Mirassolândia, uma vez que vários deles não têm conseguido agendar passagem no Departamento de Saúde Municipal em decorrência da lotação de veículo que realiza o transporte dos mesmos para tratamento em Hospital de São José do Rio Preto, São Paulo, na linha das 6 horas, especificamente no trajeto compreendido entre Macaúbas e São José do Rio Preto. Recentemente, o micro-ônibus que fazia referido transporte foi substituído por uma van, veículo este menor e que não dispõe de assento suficiente para transportar todos os usuários no horário de maior pico, ou seja, das 6 horas. Sendo certo que vários deles estão encontrando dificuldade em conseguir agendar passagem, o que vem acarretando um descontentamento geral. O tratamento público e coletivo aos pacientes e usuários da saúde pública
Trata de serviço público de natureza essencial, que não comporta solução de continuidade, e tampouco pode ser fornecido de forma discriminada e parcial. Revela-se inadmitível não agendar passagem para usuários que têm os mesmos direitos, dentre eles idosos e crianças que precisam do transporte para se deslocarem até locais onde realizam tratamento de saúde. Tal situação vem acarretando tumultos e reclamações, exigem desta Casa de Lei a adoção de medidas, sob pena de sua omissão, acarretar danos maiores à coletividade. Postas estas razões, solicito apoio aos pares na aprovação do requerimento e ao Executivo a costumeira atenção e presteza no atendimento da solicitação feita. Mirassolândia, São Paulo, 23 de maio de 2016. José Aparecido Mendes Ramos, vereador. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou esclarecer esse requerimento. Tem muitas pessoas, até idosas, pessoas machucadas, que eu já observei, que foram cobrar de mim e não estão achando essas passagens para ser transportado para o hospital. E, segundo as pessoas que foram lá, diz que colocaram o ônibus para transportar já o pessoal do Macaubi. Então, quer dizer, que não era para dar uma atenção, já que eles estavam atendendo por transportá-los para cá. E eu acho que eles têm que assimilar as coisas. Se dá para colocar, tem muita ambulância aqui parada, acho que dá para socorrer os dois lados. E tem vários motoristas contratados agora também. Então, acho que a prefeita está para observar esse caso. E Mirassolândia também, fui cobrado na farmácia. Muitas pessoas chegaram lá me cobrando. E não estão achando vaga. Essa semana teve 4 pessoas que me cobraram lá dentro. Só essa semana. Reclamaram, né? Não que aconteceu o fato essa semana. Mas o que ocorreu, me relataram essa semana passada, essa semana que nós estamos agora. Querendo cumprimentar pela ordem, presidente, querendo complementar o que o vereador está colocando, é verídico, porque a gente tem ali o pessoal do município de Nova Macaúbas, que nós sabemos que é bem carente em questão de transporte, né? A coletividade lá é bem menosprezada, vamos dizer assim. E tem, como está dito aqui no requerimento, o transporte que buscava o pessoal do município de Macaúbas, que era maior, nós podemos ver que ele foi trocado por um menor. Para quê? Para que esse outro ônibus foi colocado para outro tipo de transporte, né? Não dando preferência para idosos, para crianças, em determinada situação da saúde. Então, aí a gente pode ver que é um pouco grave essa situação. Nós podemos aí tá se colocando e pedindo, né, que a prefeita, ela vem com prazo de urgência, porque a reclamação está bastante, gente. Não sei se os demais, acredito que tem o Pelé, que é motorista, tem o Pedro aqui, eu acredito que deve ser chegado aos ouvidos dele essas reclamações, porque estão reclamando demais. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem não estiver que se manifeste. Aprovado. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da moção número 02/2016, de autoria do vereador Jairo Leandro. Jairo Dorigan, vereador da Câmara Municipal, fulcro no artigo 8º e 12, ambos da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 101, parágrafo 1º, a linha J, do regimento interno desta Câmara de Vereadores, vem respeitosamente à presença do plenário apresentar a moção de agradecimento, congratulação e aplauso ao professor de judô Joel Aparecido de Oliveira e aos seus alunos pelos excelente trabalho esportivo realizado e pelas brilhantes participação e conquista que conseguiram no Campeonato Regional de Judô, realizando em 21 de maio de 2016 na cidade de São José do Rio Preto. Justificativa. A presente moção tem por objetivo declarar e reconhecer publicamente
o trabalho social e voluntário que o professor Joel desenvolve com nossas crianças desde 2001. Inicialmente, ministrava aulas e treinava as crianças no clube municipal. Depois passou para a academia particular do Tiago Andreghetti. Após, para o salão do senhor Hélio Poncho, onde instalou e desenvolveu o projeto social do CRAS, sobre a supervisão de Célia Fiamenti. Em 2000, passou a dar aulas intercaladas entre o clube e o CRAS. Entretanto, encerrou suas atividades desde mesmo exercício por conta do desestímulo e falta de patrimônio público ou privado, retornando somente em 2014, onde retornou graças ao apoio e incentivo da população e patrocínio da empresa EMAR. O professor Joel, há anos, dá aula gratuita para cerca de 48 alunos, entre criança, adolescente e adultos, ensinando-as não só a arte marcial do judô, mas também lições de amizade, companheirismo, cidadania e, sobretudo, de convivência pacífica e saudável. Professor Joel, às duras penas e com muitos esforços, trouxe o esporte para o dia a dia dessas crianças e, aos poucos, conquistou e envolveu pais, amigos e toda a população mirassolandense. Lutou arduamente pelas crianças de Macaúba, indo buscá-la de bicicleta todos os sábados, sempre reivindicando ônibus e peruas para transportá-la. Mas seus esforços não foram suficientes ou bastante para impedir que fosse retirado o transporte público antes fornecido pelos alunos. Hoje, com o apoio de pais e amigos, com o patrocínio da empresa EMAR, restabeleceu as aulas e, junto com seus alunos, já colhe os frutos dos incansáveis treinos. Exemplo da participação no último campeonato regional realizado em São José do Rio Preto pela Federação Paulista de Judô, obtendo brilhante classificação. Primeiras categorias. Categoria Festival de 5 e 8 anos de idade. Primeiro lugar, Pablo Gouveia Bueno, medalha de ouro. Primeiro lugar, Luísa de Melo Fonseca, medalha de ouro. Categoria sobre 11 infantil. Segundo lugar, Cauã Freitas de Oliveira, medalha de prata. Terceiro lugar, Daniel Freitas de Oliveira, medalha de bronze. Terceiro lugar, Guilherme de Melo Bene, medalha de bronze. Categoria sobre sub-13 infantil. Terceiro lugar, Matheus Leal de Souza, bronze. Terceiro lugar, Luiz Eduardo Marim dos Santos, bronze. Categoria sub-15, pré-juvenil. Terceiro lugar, Gabriel de Souza Melo. São homens de bens, batalhadores e voluntários, com o professor Joel, que muda triste história de vida, transformando-as em conquista inesquecível e que em muito ou em quase tudo contribuirão para a formação dessas crianças, em homens honestos e de invejável caráter. Por essas razões, peço apoio aos pares na aprovação da moção. Mirassolândia, São Paulo, 13 de maio de 2016. Jairo Leandro
e Ronaldo de Oliveira Santos. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes presentes. É uma honra ter todos aqui. Uma moção nada mais do que justa com uma pessoa que batalha tanto. Sábado, indo para o campeonato, me perguntaram sobre o ônibus que nunca tem. Tem uma lei municipal, número 1152 de 2008, que fica o Poder Executivo autorizado a ceder o ônibus. Só que essa lei aqui é para o futebol, mas serve para todos os esportes. Só que essa é uma notícia boa para vocês. Agora vem a ruim. Esse mesmo ônibus foi vendido no leilão que teve. Eu peguei o valor dele, fiz um requerimento e pedi. Não, o dinheiro está em caixa, vai ser comprado outro. Isso faz 1 ano, até hoje não foi comprado. Porque eu acho que é uma falta de desrespeito com os atletas, com os alunos, com qualquer um da sociedade. Porque não é justo. Eu sei o quanto que é difícil. Aí tem mais outra coisa. Vamos falar dos projetos que tinha em Mirassolândia. Tirava todas as crianças da rua. O ano passado não teve, esse ano voltou. Não está 100%. Na qual esse projeto o Joel participou, dando aula. Tirava todas as crianças nos 2 períodos, tanto da manhã como da noite. Para não dar nada, professor Joel, não tem incentivo nenhum. Não é só você não, Joel. A categoria dos professores aqui de Mirassolândia está esquecida. O piso salarial que eles têm o direito de receber, não recebem, se vocês não sabem. Não tem como deixar isso para trás. Não tem. E outra coisa, Joel. Eu acho o cúmulo. Tantos prédios públicos que tem. Foi citado aqui tantas vezes o nome da EMAR. Foi citado, vocês sabem por quê? Porque é a empresa que ajuda a academia do Joel. O executivo não ajuda, não dá um prédio sequer para que possa montar a academia. Aí tem que vir a EMAR alugar um salão, que poderia, talvez a EMAR está dividindo esse dinheiro para dar mais assistência para os alunos. Outra coisa que eu vou falar para vocês. É difícil. Se vocês verem as crianças, 2 horas da tarde, não ter um lanche. É difícil. Isso, olha, eu participei sábado, fiquei horrorizado. Eu não ia falar isso aqui, porque isso aqui não é para isso. Nós estamos homenageando o professor, mas é para saber o tanto que o trabalho dele é difícil. Se não fosse a ajuda dos senhores pais e da EMAR, eu não sei o que seria. Talvez estaria todas as crianças para a rua. Que a gente tem caso dentro da academia do Joel que mudou 100% seu comportamento. Tanto na escola como na academia. É isso que a gente pede, população. Tem dinheiro no orçamento do município, esse que é o problema. Se não tivesse, se tivesse que arrancar do bolso dos senhores vereadores, do prefeito, eu ficaria quieto. Mas tem dinheiro. O ano passado foi 60 mil. É pouco? É, dá 5 mil e alguma coisa por mês, mas daria para todo mundo ajudar. Daria tanto para ajudar o futebol, daria para ajudar o judô, poderia ter natação, poderia ter todos os esportes, porque a cidade nossa não é só o futebol. A cidade nossa não é só o judô. Tem natação, tem tantos outros esportes. Eu gostaria de falar uma coisa também. O judô, conversando com o Joel, é milenar, né, Joel? Não é de hoje, é uma coisa que vem de muitos anos, passando de pai para filho e vem. Aí o Joel é da mesma formação minha. Família nossa sempre foi pobre, não é família rica, não. O Joel sofreu muito, eu sei. A gente morava na granja. Ele desde os 12 anos pratica o judô. E hoje, senhores alunos, crianças de Mirassolândia, o mesmo jeito que ele é faixa preta, que ele é professor, no futuro vocês podem ser.
se espelhe nele, se espelhe, escuta o que ele tem para dizer para vocês. Que o que ele tem para falar para vocês é sabedoria de outro professor também. E veio de muitas gerações. É isso que eu gostaria de dizer a vocês. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Jairo, gostaria também de dar os parabéns para o Joel, para a escolinha. Participei lá quando ele voltou. Até minha filha participou. Fomos em alguns campeonatos. Molecada guerreira, representou bem a cidade. Outra vez a gente foi, dessa vez foi melhor, porque o trabalho foi bem feito. O trabalho foi bem feito, o resultado está aqui, as medalhas. E que as crianças se esperem no Joel, como disse o Jairo, para que eles possam amanhã estar representando nós em outros campeonatos maiores. Porque tem atletas aí que são de muita capacidade. E os que não são, transformam em homens e mulheres, porque o judô é educação. A minha filha participou, muitas coisas ela usa na minha casa que ela aprendeu no judô. Até hoje, ela parou de fazer, só que ela usa ainda o que ela aprendeu lá, pelo incentivo do judô. Então, outra coisa que eu queria deixar registrado também aqui é a respeito do Adilson. Uma brecha para o Adilson. Que tem um atleta do Adilson hoje, que é da Macaubim, que está na seleção. Então, tá para vocês amanhã, quem está sendo na seleção brasileira de judô. E meus parabéns para todos vocês, para o Joel e para todos os pais que participam e ajudam vocês. E aí o Mar também, né? Eu quero complementar também em dizer, parabenizar o Joel por esse trabalho, por esse esforço que ele tem, que a gente já se conhece há algum tempo, né, Joel? E dizer que é fundamental esse trabalho que ele faz, esse desenvolvimento social que fica ao dispor, né, da sociedade, que muitas vezes é para o lado, né, o órgão, gestor, executivo, que está executando esse trabalho. E a gente, muitas vezes, não vê esse esforço dado, né, a esses projetos, a essas crianças que precisam estar aí se educando, né, socialmente. Então, eu parabenizo o Joel por esse esforço, por essa dedicação, que ele não tem medido esforço. No início, eu quero, rapidinho, quando eu fui presidente aqui no primeiro ano dessa casa, a gente estava aí se angariando, juntando, para ele poder se juntar, porque a gente via a força, a garra dele, o medo de perder aquele projeto, que às vezes ele vinha falar assim, ai, Regina, fala com a Celinha para mim, pelo amor de Deus, não é por causa do meu trabalho, mas eu amo aquelas crianças, eu não posso deixar aquelas crianças na mão, assim, no meio, né, de um aprendizado, no meio de... E aí a gente tenta aqui, tenta ali, eu cheguei até assim falar na Câmara de uma determinada posição para ele, mas eu falei, Joel, com a sua força, com a sua garra, com a sua determinação, vamos esperar que o melhor vai acontecer, não foi isso, Joel? E o melhor aconteceu com o empenho, né? Mas eu digo o empenho dele, porque eu quero dizer a vocês que um determinado dia eu saí daqui e fui até o órgão executivo para dizer desse homem e para dizer desse grupo, para dizer desse projeto, aonde eu fui completamente decepcionada com aquilo que eu ouvi. Aquilo ficou, né, no dardo do meu coração, ficou na minha mente por vários tempos, por vários dias, aonde que eu disse, Joel, de uma forma ou de outra, você vai conseguir. Eu pedia um lugar, eu pedia um apoio, era só um lugar que ele queria, para deixar bem claro, ele não pedia salário, ele só queria uma ajuda para que o determinado lugar fosse assim, de acordo para que as crianças pudessem ser treinadas. E ali nós estamos decepcionados, aonde eu pude ouvir, você vai se decepcionar com ele. Foi essa voz que eu ouvi. E hoje nós podemos ver, não só eu, e muitos, e vocês aqui, pais de aluno, e essas crianças, né, e adolescentes que aí estão recebendo essa premiação, que nós não decepcionamos com o Joel. Nós estamos aqui elogiando ele. Então, isso é um motivo de muita alegria, viu, Joel? De muita honra ter aqui parabenizando você. Parabeniza aqui o vereador que te acompanhou, que fez a moção, que todos nós estamos aqui juntos, viu? Parabéns a todos, parabéns aos os grandes que foram premiados, parabéns aos pais que têm acompanhado,
Parabéns à comissão, porque eu chegando ali, tem uma comissão de frente, parece que muito boa, né? E o negócio vai fluir cada vez mais. Parabéns a todos e muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o Joel. Eu conheço a luta dele, né? Pude presenciar em 2001, quando ele iniciou aqui. Também quero dar os parabéns por não ter desistido do seu objetivo e também quero dar os parabéns aos alunos pela premiação e aos pais que apoiam a esse esporte. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem não estiver que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça a leitura do projeto de lei número 07/2016, de autoria executiva e que dispõe sobre abertura de crédito adicional. Projeto de lei número 07/2016, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. A senhora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal de Mirassolândia, comarca de Mirassol, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$40 mil, destinado a suplementar dotação no orçamento vigente com a seguinte classificação orçamentária: 020800, Fundo Municipal de Saúde, 10.301.0700, 2024.0000, manutenção dos serviços de saúde, 4.4.90.51.00, obras e instalações. Fonte 2, transferência e convênio estadual vinculado. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos do excesso de arrecadação e verifica-se no exercício de 2016 e pelo recebimento dos recursos de repasse, convênio com o governo estadual. Artigo 3º. O PPA 2014-2017, Lei número 1313 de 20 de dezembro de 2013 e a LDO de 2016, Lei número 1362 de 19 de agosto de 2015, passam a incorporar as alterações desta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Mirassolândia, 18 de maio de 2016. Justificativa. Projeto de lei número 7/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei se faz necessário para a aplicação dos recursos recebidos da Secretaria da Saúde, no valor total de R$40 mil, conforme recurso de convênio número 090109 EMD 2015-106, celebrado em 5/2/2015. Tais recursos deverão ser aplicados nas despesas com obras e adequações da unidade de saúde, que passa por reformas e ampliação. Prefeitura Municipal de Mirassolândia, 18 de maio de 2016. Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal. Remeto o referido projeto para as comissões permanentes para elaboração de parecer. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 08/2016, de autoria da vereadora Silvana, e que dispõe sobre o fechamento de rua. Professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal de Mirassolândia, Câmara de Mirassolândia. A professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal de Mirassolândia, comarca de Mirassol, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona
e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o fechamento ao tráfego do trecho da rua Antônio Batista Rodrigues, compreendido entre as ruas Antônio de Lima e Francisco Grosler, nos finais de semana, feriado e em dias de evento público. Artigo 1º. Considera-se fechado ao tráfego de veículos automotores a combustão de toda espécie de tamanho, veículo movido às baterias elétricas de toda espécie e tamanho, veículo movido a tração humana, veículo movido a tração animal, cavaleiros em suas montarias, dias e horários de fechamento. Nos finais de semana, fechamento na sexta-feira, às 18 horas, com reabertura na segunda-feira, às 6 horas. Nos feriados, fechamento às 18 horas no dia que antecedente o feriado, com a reabertura no próximo dia útil, que sucede o feriado, às 6 horas. Dias de evento público no local sendo considerados shows, feiras, jogos, gincana, exposições, enfim, fechamento às 18 horas no dia em que antecede o início do evento. Reabertura no dia seguinte ao término do evento, às 6 horas. Artigo 2º. O alude no parágrafo 1º, no artigo 1º desta lei, não se aplica a veículos de serviço emergenciais, veículos dos moradores afetados pelo fechamento do trecho da rua, carrinho de bebês, cadeira de roda motorizada ou manual, bicicleta, triciclo e patinete de uso infantil, carrinho de ambulante, desde que devidamente autorizado pela vigilância sanitária e outros órgãos de tal competência no município. O fechamento do local será feito com as correntes fixadas em hastes metálica, trancada com cadeado e observando o que segue. As hastes metálicas deverão manter as correntes 1 metro acima do piso da rua. As correntes subterão placas bem visíveis que informarão que o trecho está fechado ao trânsito. O acesso dos veículos ao trecho fechado permitido nesta lei será feito pela rua Francisco Grosler. Haverá ponto de acessibilidade nas duas extremidades do trecho fechado. Artigo 4º. Os moradores que possuem veículos cuja garagem estão afetada pelo fechamento do trecho da rua terão livre acesso às suas garagens, sendo que a única entrada será pela rua Francisco Grosler. Receberão uma cópia da chave do cadeado que fecha a corrente. No ato da entrega da chave, o morador assinará um termo de responsabilidade elaborado pelo Poder Executivo. A reprodução da chave só pode ser feita mediante autorização do Poder Executivo. Os veículos deverão ser recolhidos às suas garagens de imediato, tendo como a tolerância máxima de 30 minutos. Para carga e descarga no local serão feitas durante o dia das 8 horas às 16 horas, desde que não haja atividade no local. Momento antes do fechamento do trecho, todos os veículos que porventura estiverem dentro do perímetro delineados por essa lei deverão ser retirados imediatamente. Parágrafo único. Fica proibida a permanência no trecho fechado de qualquer veículo, conforme o alúdio dos incisos, parágrafo 1º do artigo 1º, exceto a viatura das Polícia Militar Civil. Terão direito a receber a chave dos cadeados
que prende as correntes, os comerciantes, os moradores que têm as suas garagens afetadas pelo fechamento do trecho da rua, as polícias militar e civil. Os outros moradores que residem no trecho fechado, que não são afetados pelos efeitos desta lei, poderão possuir cópia da chave, desde que requerida da Prefeitura Municipal. Parágrafo único. Será fornecida apenas uma chave que abre uma das passagens, cabendo ao morador escolher qual lado que lhe é mais útil, exceto aos comerciantes que receberão a chave que abre as duas passagens. O serviço de fechamento e a abertura do citado trecho da rua será feito por funcionário municipal. Os comerciantes são responsáveis pelo lixo produzido pelo seu estabelecimento, terão obrigatoriamente que recolhê-lo no final do expediente, acomodá-lo em recipiente adequado e disposto somente quando o caminhão que faz a coleta de lixo passar, evitando a exposição pública. Parágrafo único. O lixo proveniente das casas situadas no trecho fechado da rua, enquanto permanecer fechado, deverão seguir o que dispõe caput do artigo 9 desta lei. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Prefeito Walter Lima, 23 de maio de 2016. As ruas são bem justificativa. As ruas são bens públicos de uso comum e restrições à sua utilização pela coletividade atacam especificamente o direito de ir e vir. Entretanto, em ocasiões excepcionais, mostra-se necessário e razoável o fechamento a título precário por curto prazo e breve duração. No caso do trecho da rua Antônio Batista Rodrigues, o fechamento precário ao tráfego se faz necessário para promover a segurança no local questão. Instalado quase que em toda a sua extensão, bares, lanchonete, pizzaria, sorveteria e outros estabelecimentos do mesmo segmento, nos finais de semana também, em datas especiais, o local é bastante frequentado pela população, em especial pelas famílias, devido ao nosso clima que é predominantemente quente e ao quase número das pessoas que ali se ajuntam. Os próprios frequentadores colocaram as mesas e cadeiras na rua. Sem o fechamento daquele trecho de rua, eles ficam expostos aos eminentes infortúnios de toda espécie, pois divide o espaço com veículos de toda sorte. Além do exposto acima, pretende-se criar um espaço comum a todos de nossa cidade, onde possa se divertir descontraidamente, como existe em outras cidades. Sendo assim, a presente lei institui os dias e horário que o citado trecho da rua Antônio Batista Rodrigues deve ficar fechado ao tráfego, sem ter que recorrer aos trâmites burocráticos exigidos para o procedimento que acontece toda semana e em outros dias especiais, sem prejuízo a outros. Para tanto, conto com os nobres edis da Casa para aprovação desse projeto de lei. Plenário Prefeito Walter Lima, 23 de maio de 2016.
Remeto o referido projeto para as comissões permanentes para elaboração de parecer. Solicito a segunda secretária que faça a leitura do ofício executivo número 070/2016, enviado pela Prefeitura. Ofício número 070/2016, assunto: responde ofício 009/2016. Mirassolândia, 5 de abril de 2016. Senhor presidente, sirva-me do presente para, em resposta ao ofício 009/2016, referente às indicações números 3 e 4 e aos requerimentos números 1, 2 e 3, todos de 2016, informar o quanto segue. No tocante à indicação número 3/2016, referente à equiparação proporcional nos vencimentos percebidos pelos estagiários de diversos setores com os da educação, esclareço que o mesmo já foi encaminhado aos setores jurídico e contábil para as providências necessárias. Sobre a indicação número 4/2016, solicitando reforma e manutenção do Centro de Lazer Simone Flávia da Silva, vamos tentar firmar convênio com o governo do Estado para atendimento da solicitação. No que se refere ao requerimento 1/2016, vamos solicitar orçamento à empresa especializada para a substituição das lâmpadas danificadas por outras novas na praça central do bairro Nova Macaúbas. Já sobre o requerimento 2/2016, aduzo que foram adquiridos 4 aparelhos de ar-condicionado, modelo split de 48 BTUs, com a empresa Iris Copper Indústria, Comércio e Serviço de Refrigeração Limitada, resultante do convênio número 455/2013, com o Governo do Estado, pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, emenda parlamentar do deputado Orlando Bolsoni, no valor de 22 mil, sendo 5.500 cada aparelho. Além de um veículo no valor de 29.700 pela empresa Renault do Brasil, para uso do Fundo Municipal de Assistência Social, totalizando R$ 51.700, com devolução da diferença, corrigida por aplicação financeira, para os cofres estaduais, conforme previsão do próprio convênio, demonstrativo em anexo. Por fim, em relação ao requerimento 3/2016, encaminhei a solicitação para os setores competentes, no sentido de realizar estudo sobre o real cumprimento da Lei Federal, número 13.146/2015, especialmente para verificar se há algum item da mesma ainda não cumprindo o real, fática e eficientemente. Sem mais para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal. Excelentíssimo senhor Jairo Leandro Durigan, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Antes de encerrar o expediente, eu gostaria de agradecer a presença de todos os pais, de todos os alunos, do professor Joel. Dizer, professor, que a melhor moção que o senhor tem é um respeito dos alunos e dos pais. Isso o senhor vai levar para o resto da vida. Não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos.
dois. E dois. Dois. Faz a escadinha, aí dá certo. Dois. E dois. E
Reinicio a sessão e solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Torigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Taliati Barreto. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de emenda número 01/2016, apresentado no projeto de lei complementar 02/2016 e do parecer das comissões. Dispõe sobre nova redação do artigo 3º do projeto de lei complementar número 1 de 2016 e das outras providências. Exposições da matéria. Trata-se do projeto de emenda modificativa número 1 de 2016, de autoria da prefeita Terezinha Rodrigues Lima, que dispõe sobre alterações do inciso 9 do artigo 100 do projeto de lei complementar número 2 de 2016, também de sua própria autoria. Antes da emissão deste parecer, os membros signatários procuraram os arquivos da Câmara Municipal e não encontraram qualquer projeto de lei substitutivo do projeto de lei complementar número 2 de 2016, artigo 124 do RL, pelo que conclui que o Executivo pretende emendar seu próprio projeto original. Conclusões dos relatores. No que toca a competência para a propositura do projeto de emenda, esta ela dentre aquelas atribuídas ao Executivo por força do artigo 4º, inciso 1, a linha 2 da Lei Orgânica e artigo 129 do Regimento Interno da Câmara Municipal, especificamente do capítulo 5, que trata dos substitutos, emendas e subemendas. Não obstante, expressa menção legal sobre a possibilidade do Executivo emendar seu próprio projeto. O certo é que o artigo 129 permite a alteração do projeto inicial dá-se por três formas: substituto, emenda e subemenda. Desume-se, assim, pela possibilidade legal do autor emendar seu próprio projeto. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. O projeto apresenta-se formal e materialmente constitucional, no mais a pena reduz para 5 UFES. Multa antes proposta em 25 UFES. Atribuição que está dentro do poder discricionário e arbitrário do Executivo, pelo que existente inconstitucionalidade, concluímos assim que o projeto é legal e constitucional, inextinguindo óbice a sua aprovação. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação e Justiça e a Comissão de Obra e Serviço opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de emenda número 1 de 2016
ao projeto de lei complementar número 2 de 2016. Mira Solândia, São Paulo, 25 de maio de 2016. José Carlos da Cruz, José Aparecido Mendes Ramo, Pedro Fiuza, presidente Comissão e Obras e Serviço, José Aparecido Mendes Ramo, Ribeiro, Pedro Fiuza. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Pela ordem, senhor presidente. É só para lembrar, esse projeto é uma emenda do projeto 02, que fala sobre alteração do Código de Obra, né? Foi uma multa que, no caso, eu pedi até vista do projeto, para poder estar emendando, que eu achei uma multa excedente, um valor alto. E, surpresa, o executivo mesmo corrigiu. Então, a gente parabeniza, né, que eles mesmos viram o erro deles, não precisou da gente estar corrigindo. Então, faço a observação, e parece que ela citou Jovenci no relator, na comissão. Não foi na comissão, não. Tá. É que eu não entendi, ela falou meio confuso. Obrigado. Gostaria de esclarecer, parabenizar o senhor vereador, porque no dia que o senhor pediu vista do projeto, o senhor mesmo citou o valor de 25 FESP, era alto, até o senhor se propôs em fazer uma emenda. Parabéns ao senhor vereador. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Como foi aprovado a emenda, agora a gente passa para a votação o próprio projeto da lei complementar. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 02/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Projeto de lei complementar número 02/2016 dispõe sobre nova redação do artigo, inciso 9º, do parágrafo 2º do artigo 5º da lei complementar número 041/2014 e da outras providências. Comissão de Redação e Justiça e Comissão de Obras e Serviço, parecer conjunto. Projeto de lei complementar número 2/2016, autoria Executivo Municipal. Assunto: zoneamento urbano. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei complementar número 2/2016, de autoria da prefeita Terezinha Rodrigues Lima, que dispõe sobre a alteração do inciso 9º do parágrafo 2º do artigo 5º dos artigos 71, 100 e 108, todos da lei complementar, número 41/2014 e da outras providências. Conclusões dos relatores, no que toca a competência para a propositura do projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao Executivo por força do artigo 4º, inciso 1, item 8 da Lei Orgânica e artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Federal, número 6.766/79, alterada pela Lei número 9.784/1999, segundo os quais cabe ao município definir cada zona em que divide seu território, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lote e os coeficientes máximos de aproveitamento. Os requisitos formais, estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno, foram obedecidos. O projeto apresenta-se formal e materialmente constitucional. Segundo o projeto, o inciso 9º do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Complementar número 41/2014 terá nova redação para englobar o termo loteamento, eis que somente disciplinava o desmembramento, bem como para diminuir a testada exigida dos lotes e aumentar a metragem da profundidade. Modificações estas de acordo com a legislação vigente. Redação vigente.
Nono, memorial descritivo, lote A, lote para efeito de desmembramento de matrículas de cada unidade autônoma, onde os lotes a serem discriminados deverão ter de testada mínima de 10 metros e profundidade no mínimo de 12,50 metros, excluindo essas medidas para readequação de áreas pequenas no loteamento. Nunca superior a 5% dos lotes, nunca inferior a 125 metros a sua metragem. Redação dada pelo projeto. Nono, memorial descritivo, lote A. Lote para efeito de loteamento e desmembramento da matrícula de cada unidade autônoma, onde os lotes a serem discriminados deverão ter testada mínima de 9 metros e profundidade de no mínimo 20 metros, 180 metros, excluindo essas medidas para readequação de áreas pequenas no loteamento. Nunca superior a 5% dos lotes, nunca inferior a 125 metros a sua metragem. O projeto também modifica os incisos 3 e 4 do artigo 71 da Lei Complementar 41/2014, de sorte que diminui as testadas mínimas exigidas, passando-as de 6 para 5,50 metros, respeitada a área total mínima e obrigatória de 125 metros quadrados, inexistindo qualquer inconstitucionalidade. Neste sentido, haja vista que o artigo 4º, inciso 2 da Lei Federal número 6.766/79, existe testada e área mínimas, respectivamente, de 5 metros e 125 metros quadrados. O projeto acrescenta o inciso 11 e o parágrafo único ao artigo 100 da Lei Complementar número 41/2014, como também modifica o prazo fixado no artigo 108 da Lei Complementar. Com relação à majoração do prazo para mais 2 anos, existem obstáculos à sua aprovação, já que se trata de ato discriminatório do poder público, a que o Legislativo cabe apenas observar e fiscalizar, sob pena de colaborar para a perpetuação de medidas inócuas. O projeto também acrescenta ao artigo 100 da Lei Complementar o inciso 9º, ou seja, vedação segundo a qual fica proibida a confecção de qualquer espécie de massa para construção no leito de rua ou avenida, sob pena de aplicação de multa. Tal regramento está em consonância com as medidas exigidas para preservação do meio ambiente e com as regras contemporâneas acerca do urbanismo e zoneamento, razões pelas quais revela-se constitucional. Concluímos, assim, que o projeto é legal e constitucional, inexistindo óbices à sua aprovação. Decisão. Por tudo quanto assim exposto, a Comissão de Redação e Justiça e a Comissão de Obras e Serviços opinam pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei complementar, número 2/2016, Mirassolândia, São Paulo, 25 de maio de 2016. José Carlos Cruz, presidente da Comissão de Redação, José Aparecido, membro, Pedro Fiuza, relator, e José Aparecido Mendes Ramos, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 04/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Institui o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Mirassolândia e das outras providências. Comissão de Redação e Justiça. Parecer. Exposição da matéria.
Trata-se do projeto de lei número 3 de 2016, de autoria da prefeita Terezinha Rodrigues Lima, que dispõe sobre a aprovação legislativa do Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Conclusões dos relatores. No que toca a competência para a propositura do projeto de emenda, está ela dentre aquelas atribuídas ao Executivo por força do artigo 4º da Lei Orgânica e Lei Federal número 12.305/2010. Os requisitos formais estabelecidos do artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos, no qual o projeto visa obter aprovação dos vereadores ao plano simplificado apresentado, segundo o qual, nos próximos anos, nos prazos de 15, 18 e 24 meses, o município terá que realizar grande investimento, dentre eles gasto em torno de 809 mil, com a compra de caminhões, além de mais de 350 mil com a construção de um galpão, além de outros que elencada no anexo. Aos membros desta comissão, cumpre apenas atestar a legalidade e constitucionalidade do projeto segundo legislação vigente. A cada vereador é que cabe o poder dever de analisar se referido plano atende às necessidades municipais e se efetivamente atingirá o fim almejado. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação e Justiça opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei número 3 de 2016. Mirassolândia, São Paulo, 25 de maio de 2016. José Carlos da Cruz, presidente, Comissão de Redação e Justiça. José Aparecido Mendes Ramo, membro. Pedro Fiuza, relator. Juvencio Ribeiro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais matéria na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna. O vereador que desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente, consta aqui o projeto 04, na ordem do dia. Solicita a segunda secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 04/2016 e do parecer emitido pelas comissões. Dispõe sobre a denominação das ruas projetadas A, B e C, localizadas no loteamento Jardim Santa Alice, no perímetro urbano do município de Mirassolândia, e da outras providências. Parecer de Redação e Justiça. Comissão. Projeto de lei número 4/2016, autoria vereadora Silvana Talhati Barreto, assunto denominação de ruas, plano municipal simplificado da gestão integral de resíduos sólidos. Exposição da matéria. Trata de um projeto de lei número 4/2016, de autoria da vereadora Silvana Talhati Barreto, que dá denominação em vias públicas que especifica conclusões dos relatores. No que toca a competência para a propositura do projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao Legislativo por força do regimento interno. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116, regimento interno, foram obedecidos. No mérito e não o bastante, a autora não tenha expressamente mencionado que os nomes que
pretende dar às ruas são de pessoas que não tiveram relação com a escravidão. A leitura da exposição de motivos, bem como a notoriedade das pessoas homenageadas, permite tais percepções, de sorte que a proposição está adequada aos termos da Lei Federal número 6.454/1977, com redação alterada pela Lei Federal número 12.781/2013, segundo a qual é proibido em todo o território nacional atribuir nome de pessoas viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem jurídico de qualquer natureza pertencente à administração pública. Artigo 1º. Concluímos assim que o projeto é constitucional, inexistindo óbices à sua aprovação. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação e Justiça opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei número 043/2016, Mirassolândia, São Paulo, 25 de maio de 2016. José Carlos Cruz, presidente da Comissão de Redação e Justiça, José Aparecido, membro, e Pedro Fiuza, relator. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Não, eu acho, ou é erro de digitação ou leu errado. Meu nome está incompleto aí. No parecer. Está incompleto. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir o apoio dos nobres em aprovar o projeto, por se tratar de dominação de ruas, por se tratar de 3 pessoas, todas a gente conhece, pessoas de índole ímpar, todos eles constituídos famílias aqui, deixaram o seu legado. Nos dias de hoje a gente encontra familiares deles, sem sombra de dúvida, sobre pessoas íntegras. Então eu venho pedir o apoio dos nobres, eu também faço parte, né, assinando junto com a Silvana o projeto de lei, então eu peço apoio dos nobres. Faço das minhas palavras do nobre. São pessoas, né, que deixaram um legado bom aqui no nosso município. Então, também peço o apoio aos nobres. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais matéria na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna. O vereador que desejar pode usar a palavra. Pela ordem, presidente. Presidente, eu tenho conhecimento que o novo presidente já fez a retirada da prestação de contas do exercício 2012, em 12 de maio, e esse processo teria que ficar à disposição dos nobres vereadoras, que queiram analisar, né? E eu não sei qual motivo, que talvez está guardado aí, que tem o regimento interno diz que o presidente tem, após a retirada, tem 3 dias úteis para encaminhar para tem 3 dias úteis para encaminhar para a Comissão de Finanças e Orçamento e emitir o parecer. E a Comissão de Finanças e Orçamento tem até 20 dias para emitir o parecer, depois tem que enviar para a Comissão de Redação e Justiça, né? Então, eu quero que o presidente me dê uma explicação sobre não estar o projeto à disposição. Eu gostaria de explicar ao senhor vereador e aos demais que o projeto que se conta, que o nobre vereador diz,
ele já está na mão do jurídico e gostaria de dizer outra coisa para o senhor. Eu não posso dar andamento no projeto porque nele já está tramitando um agravo. Como tem um agravo, não tem como a gente nem votar esse projeto. O agravo foi feito com o relator do projeto e brevemente esse projeto estará na pauta. O senhor pode ter certeza que eu, como presidente e a própria mesa diretora, não tem interesse nenhum em ocultar esse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor está aferindo o artigo 71. De maneira alguma, esse projeto, esse parecer teria ido para o jurídico, porque ela faz parte na defesa. Eu acho que eu tinha 3 dias para estar vendo isso. Quem teria que fazer o parecer, questão de agravo, questão jurídica, eu acho que é o ex-prefeito e a advogada aqui que defende ele no caso. Então, ela não deveria esse processo ter ido na mão dela. Eu quero esclarecer aqui que a partir de segunda-feira estarei procurando o Ministério Público, vou estar levando isso, vou estar relatando ao promotor isso, e quero saber a procedência que ele vai estar orientando. De maneira alguma, o senhor está aqui para senhor presidente, respeito à presidência, mas o senhor tem que cumprir o regimento. O regimento não é cumprido. De maneira alguma, esse processo teria que ter voltado para o jurídico, uma vez que ele está defendendo o réu, no caso, o ex-prefeito. Então, de uma maneira ou de outra, foi burlido o regimento. Então, a partir de segunda, eu vou estar levando ao conhecimento do Ministério Público. O senhor tem todo o direito, só que eu gostaria de falar outra coisa para o senhor, que talvez o senhor está muito equivocado, que o senhor deveria olhar o regimento interno, que diz, como o jurídico é advogado do próprio prefeito, vai ter que se instalar outra pessoa como advogado, vai ter que tramitar isso aí na Câmara. Nós vamos ter que designar outro advogado, porque ela não pode designar esse trabalho. Corretamente, eu não estou equivocado. O senhor acabou de falar que passou para o jurídico, mas vamos deixar que o promotor vai resolver isso. Problema nenhum, senhor vereador, o senhor tem todo o direito. Mais alguma coisa? Só gostaria de pedir para a nobre colega Miriam, aí, da primeira secretária, para estar fazendo as leituras completas, né? Ficou hoje a apresentação do projeto, não foi lida, os apoios, né? Então, gostaria que fosse, quando para ler na íntegra, tá bom? Nada mais havendo, encerra a sessão e que todos tenham uma boa noite.